é preciso saber antes de alugar um imóvel? Por parte do inquilino, é muito importante que ele se preocupe em relação ao tempo que ele vai alugar o imóvel. Ele precisa conferir as condições do imóvel. É interessante também que o inquilino faça uma visita prévia naquele local, seja na rua, na vizinhança ou eventualmente se for um apartamento em condomínio, e dessa forma ele vai conhecer o lugar que ele vai morar. É importante também que o inquilino ele fique atento ao prazo de duração do contrato. Por quê? Porque normalmente os contratos de locação residenciais eles são formulados pelo período de 30 meses ou mais. E não é raro, é muito comum que se coloque no contrato de locação uma cláusula de penalidade, de aplicação de multa para o caso de desocupação daquele imóvel antes do prazo. Então o inquilino ele precisa realmente saber se há essa cláusula no contrato para que, se for o caso, ele firme o contrato, ou procure fazer um contrato com prazo de duração menor. Quais os modelos mais comuns de aluguel? A lei de locação ela recomenda, na verdade ela trata de 3 modalidades de locação, A locação chamada residencial, a locação comercial e a chamada locação para temporada. Como deve ser feito o contrato de aluguel? Quais opções são ofertadas? O contrato de locação, inicialmente, o ideal é que ele seja feito com o auxílio de um profissional do mercado imobiliário, seja um corretor de imóveis por meio de uma imobiliária, ou preferencialmente um advogado e que seja um advogado especializado em direito imobiliário. Porque a lei de locações, ela contempla uma série de situações, inúmeras situações muito detalhadas e que exigem realmente um conhecimento técnico muito específico. Então a primeira recomendação é que realmente seja procurado um profissional da área. A segunda recomendação, a gente pode focar em alguns aspectos, Aí agora focando para o inquilino ou o locatário. O locatário ele precisa verificar quais são as hipóteses de multa contratual, sobretudo para desocupação antecipada do imóvel, porque é muito comum imobiliária ou locadores inserirem nos contratos uma cláusula punitiva para desocupação antecipada. Então o locatário precisa ter certa atenção em relação a isso. Além do mais, é preciso que haja uma convenção no contrato falando sobre a própria tratativa das benfeitorias. O locador pode cobrar algum valor para fazer a análise de crédito do inquilino? E no caso da cobrança de taxas para a análise da idoneidade financeira dos interessados, isso aí a lei é categórica, Ela impõe realmente uma proibição. Então o locador ou a imobiliária não pode cobrar nenhuma taxa para fins de análise cadastral. Com que frequência o aluguel pode ser reajustado? Qual a diferença entre reajuste e revisão de aluguel? Então, quando a gente fala em reajuste de aluguel, visa apenas recompor o poder de compra daquela moeda, daquele valor. Então, se você estipula um aluguel de R$1.000, depois de um ano ele precisa ter o mesmo poder de compra. Por outro lado, a revisão aí é bem mais complexo, mas tentando resumir, a revisão do aluguel é você fazer um ajuste entre as partes de forma que aquele valor da locação seja fixado com base na realidade mercadológica. Quais são as modalidades de garantia e qual a mais indicada? Sobre as garantias locatícias, a Lei 8245, a Lei do Inquilinato, ela indica 4 modalidades. Ela indica caução, a fiança, que é muito comum, o seguro-fiança e o chamado título de capitalização, que tem outro nome na lei, mas resumindo é um título de capitalização. Falando brevemente sobre cada uma, a caução pode ser feita, por exemplo, por bens móveis ou imóveis, mas é mais comum fazer em dinheiro, 3 meses o valor da locação.
Talvez a mais recomendável seja a própria caução em dinheiro, né? Ou então a chamada fiança. O problema da fiança é porque, tradicionalmente, a gente sabe que há geralmente, vamos falar assim, uma espécie de dissabor, né? Uma espécie de má vontade das pessoas em se tornarem fiadores umas das outras. Então, é uma, vamos falar assim, uma modalidade de garantia que precisa ter alguns cuidados. O que tem sido muito utilizado é o chamado seguro-fiança, que nessa situação uma seguradora vai afiançar a pessoa. Normalmente é cobrado um valor que gira em torno de 2 meses de aluguel para cada ano de seguro-fiança, né? Tem algumas variações, mas basicamente é esse o critério financeiro. E aí a pessoa, né, o inquilino, ele fica liberado, ele não precisa procurar nenhum amigo, nenhum parente para que se torne então um fiador de um contrato. Quem deve pagar o IPTU, o condomínio e demais taxas? Locador ou locatário? Em relação ao IPTU, a princípio, quem é o responsável pelo pagamento é o próprio locador. Mas a lei de locações prevê uma hipótese, prevê a hipótese de você inverter essa responsabilidade financeira. Em relação a demais taxas, né, taxas públicas, né, a situação é a mesma. Um pouco mais complicado é a chamada taxa de condomínio, né, os valores condominiais. Por quê? Porque a própria lei traz uma listagem da responsabilidade. Então, as taxas ordinárias, né, de manutenção, pagamento de conta de luz, de água, das áreas comuns, elas ficarão a cargo do inquilino. Enquanto que aquelas despesas que estão vinculadas a, por exemplo, ampliação do imóvel, constituição de fundo de reserva, aí elas já vão ser de responsabilidade do locador. A lei do inquilinato aponta que o pagamento do IPTU deve ser feito pelos proprietários do imóvel, mas na prática, quem paga o IPTU é o inquilino. O que deve ser feito nesse tipo de caso? Claro, a lei realmente ela prevê que, a princípio, quem deve arcar com o pagamento do IPTU é realmente o locador, ou seja, o proprietário do imóvel. Mas ela deixa salva a possibilidade de inverter essa responsabilidade pelo pagamento. Isso é uma questão muito negocial entre locador e locatário. Especialmente em locações de maior porte, é possível o locatário, o inquilino, especialmente locações comerciais, é comum, não raro, o inquilino tentar inverter isso daí, né, tentar determinar que realmente o pagamento fique a cargo do locador. Mas na prática, o que a gente vê no mercado imobiliário, até por força da prática das próprias imobiliárias, né, há sempre uma cláusula determinando que o pagamento será feito realmente pelo locatário, pelo inquilino. Então ele pode tentar negociar isso aí, mas do ponto de vista prático acaba sendo trabalhoso. Existe algum tipo de seguro que pode ser feito para quem pretende alugar um imóvel? Quando a gente fala seguro, normalmente a gente fala do seguro acessório ou complementar em relação a fogo, né? Inclusive que tem previsão na própria lei de locação. Além disso, há o seguro da própria responsabilidade, que é o chamado seguro-fiança. Interessado numa locação sem ter condições de apresentar lá 2 fiadores, porque normalmente são exigidos 2 fiadores, um de renda, como a renda correspondente a pelo menos 3 vezes o valor do aluguel, e um chamado fiador de imóvel, né? Aquele que possa apresentar um imóvel livre e desembaraçado, inclusive no próprio município, na própria cidade da locação. Sabendo dessa dificuldade da apresentação desses 2 fiadores, né, a própria lei contempla o chamado seguro-fiança, né, que ele vai girar em torno de 2 meses de aluguel para cada ano, e aí o locatário ele vai ficar, vamos falar assim, liberado, né? Ele não vai ter que apresentar nenhuma outra garantia. Então, quando se fala em seguro, né, a princípio os mais conhecidos são esses. Quais são os direitos e deveres do inquilino? E os do proprietário? Em relação ao locador, a principal obrigação é fornecer, né, transferir
ao locatário vamos falar assim, a posse do imóvel, a utilização do imóvel de maneira tranquila, sem nenhum tipo de defeito e sem nenhum tipo de perturbação. Em relação ao inquilino, a sua principal obrigação é pagar pontualmente o aluguel, mas além disso ele precisa também conservar o imóvel como se fosse seu, ele precisa comunicar ao locador a existência de algum vício, de alguma situação estrutural do imóvel, né? Então tem deveres acessórios. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.